Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia Legislativa, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor presidente, sessão ordinária desta quarta-feira, hora presidida pelo vice-presidente da Casa, deputado Fábio Macedo. Esse é o vereador Ricardo, que está aí, Imperatriz? Fazendo registro da presença do vereador Ricardo de Imperatriz, vereador atuante, primeiro mandato, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa, tem o nosso respeito, nossa admiração, vereador Ricardo, seja bem-vindo. Parabéns pela atuação na Imperatriz e algumas coisas em conjunto. Parabéns mesmo. Senhor presidente, vivemos um momento de crise financeira, de crise política, de crise ética. Eu já falei algumas vezes nesta casa com relação à crise política. E não podemos criminalizar a política. A política é lugar de homens de bem, de homens sérios, de homens honrados. E aqueles que, porventura, desonram o país e aqueles que os levaram à vida pública, à política, precisam ser retirados da política. E a política precisa ser ocupada por médicos, advogados, professores, jornalistas, policiais, homens e mulheres da sociedade. Mas hoje eu quero falar da crise financeira, da preocupação que temos com a crise financeira e deste momento de crise nos últimos 10 dias no país e qual a contribuição que cada um de nós pode dar. Nos últimos 10 dias, nós tivemos mais de 4 aumentos de combustível em todo o Brasil. Em consequência disso, a paralisação em todo o Brasil com a greve dos caminhoneiros. No início da semana, na segunda-feira, o presidente da República recuou em muitos pontos e concedeu, inclusive, uma redução no óleo diesel em 46%. E nós, desde a semana passada, entramos numa campanha para a redução do combustível no estado do Maranhão. E temos tratado disso com muita seriedade, com muita responsabilidade, em defesa da população do estado do Maranhão, em defesa dos motoristas do Maranhão, e principalmente dos mais pobres, principalmente dos assalariados, daqueles que mais padecem, daqueles que mais sofrem com uma crise. Reduziu-se 46 centavos no preço do óleo diesel, mas a gasolina e o álcool continuam da mesma forma. E é um absurdo. Há necessidade também da redução do preço da gasolina e do álcool. E eu quero compartilhar algumas informações com os senhores. Do preço da gasolina total, por exemplo, do preço total da gasolina, 45% são impostos. 45% são impostos. Desses impostos, 19% são impostos federais, são impostos da União, CID, PIS e COFINS. 3 impostos da União, 19%. O único imposto do Estado, o ICMS, 26%. Ou seja, 3 impostos federais, 19%. O único imposto estadual, 26%. Só para dar exemplo, em termos de número, se o preço da gasolina custa R$ 4,00, 26% é de imposto estadual, é de ICMS, R$1 dos R$ 4,00, R$1 é do Estado, R$1 é de imposto, R$1 é de ICMS. Ou seja, nós estamos lutando para que o governo do Estado reduza a alíquota do ICMS, tanto na gasolina, como no álcool e também no diesel. A alíquota do ICMS na gasolina é de 26%. Foi aumentado no último, em 2016, quando o governador Flávio Dino aumentou os impostos do Maranhão para a alíquota do ICMS na gasolina, no álcool, na internet, na TV a cabo, e nós fomos contra. Nós não concordamos e fomos contra. Na tribuna desta casa, na Assembleia Legislativa, nós nos posicionamos contra o aumento de impostos. Mas o governador Flávio Dino
aumentou os impostos sem dó e nem piedade. E agora estamos solicitando para que o governador Flávio Dino reduza a alíquota do ICMS, para que possa baixar o preço do combustível no Maranhão, para que possa baixar o preço da gasolina no Maranhão. E aí me perguntam, é possível fazer isso? Sim. O governador Flávio Dino já fez isso uma vez. Já baixou a alíquota do diesel para o transporte público em Imperatriz, em Timon e na região metropolitana, em São Luís. Reduziu de 17% para 2%. Esse é o índice, de 17% para 2%. Quem se beneficiou? Os aliados do governador em 2016, no ano de eleição para as prefeituras. E ele beneficiou os empresários e aliados em 2016, na capital e região metropolitana, em São Luís, também em Imperatriz e em Timon. E agora, em 2018, estamos com uma campanha para que o governador Flávio Dino reduza a alíquota do ICMS na gasolina, que é de 26%, no álcool, que é de 26%, e no diesel, que é de 17%. O deputado Elton desafia o governador Flávio Dino a baixar o preço da gasolina, do álcool e do diesel no estado do Maranhão. O deputado Elton desafia o governador Flávio Dino, que o governador Flávio Dino tenha sensibilidade. Ele já mostrou que está do lado dos empresários. Diminuiu a alíquota de grandes supermercados, que contemplou somente o Mateus. Diminuiu a alíquota do diesel e beneficiou empresários e aliados em 2016, em São Luís, em Imperatriz e Timon. Chegou a vez, governador, de ajudar a população. Governador Flávio Dino, assim como o senhor fez, Vossa Excelência fez, com o IPVA, que depois de muita luta, quase 2 anos de luta do deputado Elton, Vossa Excelência recuou. Vossa Excelência só recuou na apreensão de veículos com IPVA atrasado, depois de muita luta, depois de muita chibata. Somente assim, Vossa Excelência recuou, parou com a apreensão. Primeiro, porque é ano de eleição. Teve pesquisa dizendo que o senhor estava sendo prejudicado por conta da apreensão de veículos. E Vossa Excelência recuou. Depois de muita pressão, pressão do deputado Elton na Assembleia, pressão do deputado Elton na rua e nas ações, junto ao Ministério Público, junto à OAB, Defensoria Pública. O deputado Elton pode ser uma voz única, mas é firme e atuante em defesa da população. Então, governador Flávio Dino, como Vossa Excelência recuou na apreensão do IPVA, com o IPVA atrasado, estamos agora desafiando o governador Flávio Dino a baixar, a reduzir a alíquota do ICMS na gasolina, no álcool e no diesel. O governador Flávio Dino aumentou os impostos em 2016 e nós fomos contra. 8 deputados foram contra. Nós fomos contra o aumento de imposto. E nós entramos na luta contra a apreensão de veículo com IPVA atrasado. O governador recuou e agora estamos encampando uma outra luta em defesa da população, em defesa dos mais pobres, em defesa dos assalariados, dos motoristas de táxi, dos motoristas de Uber, dos mototaxistas, dos motoristas em geral, da população em geral. No momento de crise, precisamos de um governador que seja líder, de um governador que seja atuante e preocupado com a população. Porque, se eu fosse o governador do estado do Maranhão, eu ia reduzir a alíquota do ICMS para a gasolina. O governo federal já deu sua contribuição, já baixou 46 centavos no diesel. Nós queremos que baixe também na gasolina e no álcool. E mais uma vez, se eu fosse governador do estado, eu iria baixar o ICMS da gasolina, para beneficiar todos os maranhenses. Senhor governador, deputado Hélio do Curso, desafia a baixar o ICMS da gasolina no estado do Maranhão. É inadmissível que no momento de crise não tenhamos a sensibilidade do governador do estado. Senhor presidente, só para concluir, por gentileza, só para concluir, o desemprego aumentou no Maranhão, meu povo. O desemprego aumentou no Maranhão. Aumentou a pobreza no estado do Maranhão. Eu vou concluir, senhor presidente. Aumentou a pobreza no estado do Maranhão. Aumentou o desemprego no estado do Maranhão. Ontem eu recebi, senhor presidente, no gabinete, uma senhora
que está desempregada. Os 3 irmãos perderam emprego. São 4 pessoas da mesma casa, todos estão desempregados. Ao ponto de fazer uma loucura. Ao ponto de entrar no mundo do crime, porque não tem o que fazer. Nem bico para fazer encontram. Em contrapartida, o que o governo fez? Não tem geração de emprego. Não aumentou o turismo. A cultura está jogada. Não dá atenção à cultura no estado do Maranhão. É o desgoverno Flávio Dino. Corrupção na saúde. Mais de 18 milhões desviados na saúde no estado do Maranhão. Então o que precisamos é ter uma administração mais enxuta. O governador Flávio Dino aumentou os impostos. Mas cadê que o governador Flávio Dino reduziu a quantidade de cargos comissionados? Reduziu a quantidade de secretarias? Cadê que o governador Flávio Dino fez isso? Não fez isso. Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Se o senhor puder me conceder os 5 minutos da liderança, por favor. Deputado Hélio, não há mais quórum regimental aqui para continuar a sessão. Ok. Eu vou concluir, então. O senhor me conceda 1 minuto, por gentileza. Só lendo lá. Conclua, minuto que eu concluo, por favor. Tá? Então, senhor presidente, só para concluir. Qual a parcela de contribuição que estamos dando? O legislativo, o judiciário, o executivo? Quem tem o poder de executar, de contratar, de nomear, de pagar, é o executivo. Não é atribuição nossa. Nós temos, sim, legislado e fiscalizado a aplicação do dinheiro público. É isso que temos feito. E temos feito com muita responsabilidade. Mas precisamos que o governo do Estado, que foi eleito, com a possibilidade de mudança, que a população do Estado do Maranhão acreditou que seria mudança, mas seria mudança para melhor, não mudança para pior. E o que aconteceu na vida do maranhense? A vida do maranhense tem piorado. Aumentou a pobreza no Maranhão. Aumentou a pobreza em São Luís, na capital. É um absurdo, senhoras e senhores. E nós temos que ter responsabilidade e preocupação. E é isso que temos feito nesta casa. E temos lutado em defesa da população do Estado do Maranhão. Para que o governo Flávio Dino baixe o valor do ICMS na gasolina, no álcool e no diesel. Vamos continuar na luta. E desafiamos o governador Flávio Dino para que ele atenda o clamor da população, o clamor do Maranhão, o clamor do seu povo e baixe a alíquota do ICMS na gasolina, no álcool e no diesel. Era o que tinha para o momento, senhor presidente.